humanos, bem-vindo a mais um podcast com Jack Magui aqui no canal Na Rua das Ideias. Para você que está chegando agora e ainda não é inscrito, eu convido você para se inscrever no canal, inscreva-se, dê o like aí nesse podcast e venha fazer parte da grande família Na Rua das Ideias. Resolvi registrar com palavras algo que me aconteceu recentemente. Na verdade, me inspirei no grande escritor Fernando Sabino em A Última Crônica para escrever esse podcast. E nessa tentativa simplória de imitar o inimitável, começo dizendo que estou a caminho de uma loja de tintas. É sexta-feira e os brasileiros estão um pouco mais relaxados e felizes após a vitória da seleção brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar. Enquanto caminho pela calçada da Floriano Peixoto, fico reparando nas pessoas, cada um indo em uma direção. Alguns mais apressados, outros mais desacelerados. Uma chuva fina de novembro cai sem pressa do céu. Uma chuvinha mentirosa, como diria o radialista Carlos Antônio, filho do grande radialista Antônio Carlos, que comandava as manhãs da Rádio Globo AM. Moço, uma voz me chamando tira-me da minha imersão mental. Olho para o lado e vejo um casal jovem que se aproxima. Eles se posicionam à minha frente. E o rapaz, receoso de que eu pudesse me esquivar, adianta-se dizendo para mim que não quer dinheiro. Só quer uma coisa para ele e a companheira dele comerem. Eu olho para o casal. O rapaz parece muito magro e usa uma camisa xadrez com tons rosa, azul e branco. E a mulher, bem jovem, está com uma blusa branca de malha com bolinhas pretas e mangas compridas. Tudo bem. Eu digo a eles para me acompanharem e entramos todos juntos na lanchonete. A loja está vazia. Estamos na parte baixa da Floriano Peixoto com a Batista de Oliveira. Eu pergunto se eles aceitam pão com manteiga e café com leite. O rapaz diz que sim, mas a moça hesita. Eu percebo isso e pergunto se ela não gosta de pão com manteiga. Ela diz que sim, mas que não gosta mesmo é de leite e nem de café. Eu olho para outro balcão no meio da loja e vejo uma vitrine expondo lanches variados, como coxinhas fritas, com ou sem catupiry, pastéis gaúchos, pastéis assados com molho de carne moída ou frango e cigarretes com presunto e mussarela. Eu digo a eles, bom, vocês preferem escolher ali o lanche de vocês ou querem os pães com manteiga? Eles me dizem que querem escolher o lanche e ambos escolhem pastéis assados com molho de frango. E eu pergunto se eles gostam de refrigerante. Eles dizem que sim. Aí eu peço ao atendente uma coca de 600 ml, 2 copos e entrego a eles, que recebem os lanches e se sentam numa mesa logo à frente. Me agradecem e começam a comer. Nisso, eu me dirijo ao caixa para pagar pelo lanche e enquanto espero o caixa passar o cartão, fico observando o casal na mesa à frente. Nesse momento, é que eu me lembro de Fernando Sabino em A Última Crônica e percebo que estou no meio de uma crônica. Sim, uma crônica estilo Fernando Sabino. O flagrante do cotidiano, a vida acontecendo em toda a sua adversidade, diversidade e complexidade. E o jornalista em desenvolvimento dentro de mim se mostrou repentinamente inquieto e perturbado. E uma pergunta começa a ricochetear na minha mente. Por quê? O que significa tudo isso que meus sentidos captam no desdobrar das malhas desse universo paralelo onde se esbarram todos os elos? Um mundo dentro de outro mundo? O caixa me entrega o cartão e percebo nele uma certa inquietação. Meus instintos ficam em alerta. Mas, seguindo minha intuição de jornalista, vou até a mesa onde está o casal. Pergunto se posso me sentar com eles, e eles dizem que sim. Parecem estar apreensivos e não muito à vontade. Pessoas que encontram na posição deles passam a se sentirem incomodados com o sistema. O mundo pensado como normal para nós, se é que existe esse mundo normal, passa a não ser mais o mundo deles. Então, pergunto a eles se me concederiam uma entrevista. Estou tomado por uma excitação de jornalista iniciante e uma curiosidade em saber quem são eles, de onde vieram. Tudo tem um porquê, um contexto,
Nada vem do nada. Eles aceitam conversar. Pego minha agenda e uma caneta e logo me sinto como aqueles jornalistas dos anos 80, ávidos por uma história que pudesse trazer sentido numa coisa que não tem nenhum sentido. Pergunto à moça se posso começar com ela. Ela me diz que sim. E eu pergunto seu nome, sua idade, e ela começa a falar. Meu nome é Vitória Larissa, tenho 22 anos. Quando eu tinha 15 anos, tive uma briga com minha mãe e ela me expulsou de casa. Nossa relação de mãe e filha era horrível. Eu me sentia perdida na vida. Foi nesse tempo que comecei a morar na rua. Aprender a me manter viva nas ruas não foi tarefa fácil. Era muito difícil. Passei frio, passei muita fome, fui violentada, senti medo. Certa vez, conheci um homem nas ruas. Ele era mais velho que eu, mas eu estava sozinha e deprimida. Eu precisava de ajuda. Ele quis namorar comigo e ficamos juntos. Mas aí ele começou a ficar muito violento e me batia. Me batia muito. Aí um dia ele me bateu muito mesmo e eu achei que naquele dia ele ia me matar. Eu me livrei dele e fiz um boletim de ocorrência. Isso foi em Pernambuco, sabe? Eu estava na cidade de Recife. Nunca tinha saído de lá. Então eu terminei com ele e voltei a viver sozinha. Estou ao lado de Vitória Melissa, ouvindo-a contar sua história, e anoto os pontos importantes em minha agenda. Olho para ela e a impressão que tenho é de que ela se transportou para o passado que descreve. Olho para as mãos da jovem. As unhas parece que não são cortadas há dias, e se formou uma camada preta de sujeira debaixo delas. Olho para as mãos do rapaz e vejo que suas unhas também estão sujas. Tudo indica que não tomam um bom banho há muito tempo. Me sinto sufocado, minha garganta embarga, enquanto a Vitória continua narrando sua história. Então, eu estava sozinha de novo. E era uma sensação muito ruim. É algo que você não tem ideia de como é. Não sei como fazemos isso. Por mais que eu tentava, eu não conseguia viver sozinha nas ruas. E voltar a morar com a minha mãe não era uma opção. Um dia, eu estava passando em frente a uma clínica de recuperação de drogados. Eu não uso drogas, moço, mas eu tive uma ideia de me passar por usuária. A clínica era tipo uma ONG, eu acho. Não sei quem bancava ou administrava. Mas eu cheguei na porta da clínica e fingi que estava surtando. Eu me batia e gritava, até que alguém veio me atender. Eu disse que eu estava morrendo e que eu precisava de ajuda e consegui ficar internada. Eu não uso drogas, moço, mas viver na rua não estava dando. E eu estava com medo do meu ex-namorado me encontrar nas noites e me matar. Aí eu tive essa ideia de ficar na clínica. Lá foi muito bom. Eu almoçava e jantava. Eu tinha uma cama, eu tinha banho. Eu penteava meus cabelos, bebia água limpa e escovava os dentes. Foi muito bom, mas até que eu saí de lá. Nesse momento, eu pergunto para ela por que ela saiu da clínica. E ela responde que teve uma briga muito feia com uma interna e que as duas não podiam mais conviver no mesmo ambiente, pois todos os dias elas brigavam. E as brigas eram muito violentas, até que foram expulsas. Aí, moço, eu voltei a viver nas ruas de Recife. Saí da clínica e fui perambulando pela cidade com uma trouxa de roupas. Fui caminhando sem rumo até que cheguei em um casarão abandonado. Era um casarão muito grande, com telhado, e tinha umas pessoas morando ali. Eu cheguei e perguntei se eu podia ficar ali com eles alguns dias, até eu ver o que eu ia fazer da minha vida. Foi uma coincidência muito grande quando uma moça me chamou pelo meu nome e pude ver que era uma amiga minha que eu havia conhecido nas ruas. Aí eu me senti mais segura por ela estar ali comigo. Foi nesse casarão que conheci o Emerson, esse rapaz maravilhoso que está na minha frente. Eu o amo, ele é tudo para mim.
Ele é o meu amor verdadeiro. Estou ouvindo Vitória. Ela segura um pedaço de pastel assado com a mão direita. Emerson já comeu todo o seu pastel, mas Vitória mergulhou tão profundo em sua própria mente que esqueceu do pedaço de pastel em sua mão. Embora a história fale sobre seu passado triste, ela não chorou até aqui. Está feliz por contar, em ter alguém diferente para ouvi-la. Nesse momento, eu olho para o caixa que me atendeu. Ele me fez um sinal. Eu me levanto e vou até ele. Ele me diz que não é legal o casal ficar ali, já que tinham terminado o lanche. Alguns clientes não iam gostar. Eu peço a esse homem, que parece ser gerente da lanchonete, mais um tempinho, pois eu estou tomando nota de uma entrevista. Ele aceita, demonstrando um pouco de insatisfação. Volto para a mesa e Vitória termina dizendo que essa é a história dela e que depois de ter conhecido seu novo amor, passou a ser andarilha junto com ele. Nesse ponto, eu me dirijo a Emerson e digo que se ele estiver pronto, pode começar a sua história. Ele começa, mas não é tão falante como Vitória. Ele começa a falar, mas tropeça, emenda uma frase na outra, desconecta e volta. Ele está usando um chapéu que me fez lembrar o chapéu do personagem Chaves, de Roberto Gomes Bolanhos, e a história dele começa. Meu nome é Emerson Humberto, tenho 22 anos, fui para a rua com 11 anos. Já vivi muita coisa nessa vida, moço. Tá vendo aquela poça de água de chuva ali na rua? Já bebi água assim para matar a sede. Tem lugar que nem água as pessoas querem dar a gente. Quando criança, eu morava com minha avó materna. A gente não tinha dinheiro para nada e eu estudava num colégio perto de casa. Eu nunca tinha dinheiro para comprar os biscoitos que eu gostava. Aí, a minha avó me falava para eu roubar biscoitos recheados no mercado para eu levar de merenda para a escola e para casa. E assim aprendi a roubar. Minha mãe ia me visitar todo final de semana. Eu gostava muito dela. Eu amava minha mãe. Nesse ponto, Emerson para de falar. 2 lágrimas escorrem pelos olhos avermelhados e misturam-se na sujeira da face daquele ser humano que estava vivendo dentro de um mundo que nosso mundo ignora. Eu digo a ele que não precisa mais falar se não quiser, mas ele se recompõe e volta a contar sua história. Minha mãe ia me visitar todo final de semana. Ela dizia que não tinha condições de cuidar de mim, por isso não me levava com ela. E meu pai eu não conheci, ele nunca quis saber de mim. Até que minha mãe não apareceu mais. Mataram minha mãe. Minha mãe estava morta e minha avó não dava conta de nada. Eu tinha 11 anos e decidi fugir da casa de minha avó e comecei a viver nas ruas. Emerson não consegue mais falar. E agora não são mais 2 lágrimas escorrendo. Agora é um choro sofrido. Um choro de um filho que estava lembrando de sua mãe morta. Um choro de um filho jogado em uma vida desgraçada, sem perspectiva e sem futuro. No impulso, Emerson se levanta da mesa, vai para a rua e senta na calçada do lado de fora, cobrindo o rosto com as mãos na tentativa de estancar o choro. O depoimento dele acabou ali. Eu pergunto para a Vitória se ele é usuário de entorpecentes, e ela diz que sim, é viciado em crack. Ela pede desculpas, mas não dá mais para continuar a entrevista. Eu peço desculpas também. Digo que não queria trazer sofrimento para eles. Ela me diz que está de boa e que toda vez que ele se lembra da mãe, começa a chorar. E que foi a morte da mãe que o jogou nas ruas e para as drogas. Eu agradeço a ela e faço uma última pergunta antes dela se juntar ao companheiro na calçada. Pergunto como eles chegaram até a cidade de Juiz de Fora. Ela responde que antes de chegar aqui já correram o Brasil,
viraram andarilhos e são conhecidos como malucos de BR. Maluco de BR é um termo usado para andarilhos sozinhos ou com família, estilo hippie ou não, que viajam de um estado a outro a pé. Geralmente são artesãos e vendem seus artesanatos para sobreviverem. Eu digo a ela que entendo, e então saímos da lanchonete e nos juntamos a Emerson na calçada. Eu digo a ele que sinto muito, e enquanto converso com ele, presto mais atenção em seu rosto. Rosto magro, talvez pelo uso constante de crack, olhos injetados e avermelhados debaixo da aba de seu boné de aviador. Então, crio coragem e pergunto se posso tirar uma foto deles e se eles permitem eu publicar a matéria. Eles acenam que sim, faz uma pose e eu tiro 2 fotos. Nos despedimos. Ele se levanta, passa o braço direito pelo ombro da amada e começam a caminhar na direção de um caminho qualquer. Emerson diz que se for da vontade de Deus, nos encontraremos novamente. Eu me despeço deles e sigo andando. Tenho que comprar tinta verde nascente. E fico pensando quantas vidas estão sem cor, quanta tinta seria necessária para pintar um mundo melhor que esse. A chuva começa a engrossar e eu não estou com guarda-chuvas. As pessoas correm para as marquises. Os carros passam na rua com os limpadores de para-brisas acionados. E de novo eu me lembro de Fernando Sabino. Como ele teria reagido e qual teria sido sua crônica de tudo isso? E entro na loja. O balconista me atende. Em que posso ajudar? Você tem tinta verde nascente? Sim, tenho. Lata de 3 litros. Sim, verde nascente, por favor.